E agora vocês devem estar se perguntando, quer dizer então que planejamento é a chave do sucesso? Pessoal, nós sabemos que no Brasil o índice de mortalidade das empresas é muito grande, principalmente das pequenas e médias empresas. Segundo dados do Sebrae, a cada 10 empresas que abrem, 8 tendem a fechar por diversos problemas, sejam eles financeiros, sejam eles relacionados a foco e escopo, seja ele relacionado a problemas de gestão, problemas pessoais, problemas familiares dentro da empresa. Enfim, o planejamento ele não é uma receita que traz com toda a certeza sucesso, mas o que nós sabemos é que uma empresa em que há planejamento tem muito mais chances de ter sucesso do que insucesso. Então eu trouxe aqui algumas armadilhas no gerenciamento das pequenas empresas. Todas essas armadilhas, elas são de alguma forma contempladas em alguma das etapas do plano de negócios. Então, por exemplo, falta de dinheiro. Nós vamos conversar depois, lá na etapa do plano financeiro, desse plano de negócios, que é extremamente necessário que o empreendedor ou que quem está propondo a empresa ou propondo a ampliação dos serviços ou produtos da empresa faça um levantamento detalhado dos custos e das despesas que envolvem esse empreendimento. Quanto vão ser os custos iniciais? Eu vou precisar fazer a aquisição de máquinas? Vou gastar com, por exemplo, certificações? Vou precisar de alvarás? Quanto de matéria-prima eu preciso para iniciar? Quantos funcionários? Qual é o valor da hora trabalhada? Como colocar nos produtos e nos serviços todos esses custos e essas despesas? Além de problemas relacionados a dinheiro, as empresas enfrentam muitas vezes também problemas relacionados com precificação. Quanto custa efetivamente o meu produto ou o meu serviço? Isso pode ser uma chave importante para o sucesso ou não da empresa, porque se ela estiver precificando abaixo do que seria o ideal, essa empresa dificilmente ela vai conseguir se sustentar por muito tempo. Uso de recurso dos donos. É muito comum as empresas serem iniciadas com recursos dos seus próprios sócios. O grande problema disso é que muitas vezes esses recursos são usados de uma maneira incorreta. Não existe planejamento para a utilização desses recursos e não existe muitas vezes também o pagamento desses recursos, porque se eu estou abrindo uma empresa e coloco recursos do meu bolso, é extremamente necessário que depois de um determinado tempo, passados, né, aquele momento de abertura da empresa em que ela dificilmente vai dar lucro, passado então um determinado período, 6 meses, um ano, de acordo com a especificação e com o tipo e o porte da empresa, é necessário que eu, enquanto aportador de recursos, que eu consiga reaver esse capital. Uma outra situação que é comum pretendo abrir uma empresa, eu tenho 15 mil. E para abrir a minha empresa, em termos de estrutura, equipamentos, estoque inicial e alvarás para funcionamento, eu preciso de 15 mil. Então, o que eu penso? Opa, sucesso garantido. A empresa vai me custar 15 mil e eu tenho 15 mil para aportar, para emprestar para minha empresa na abertura. Isso é um grande erro. Eu falei agora há pouco que as empresas elas não têm sustentabilidade nos meses iniciais. Isso quer dizer que o nível de demanda, o nível de vendas nos meses iniciais, ele não é suficiente para pagar todas as despesas da empresa, ou seja, pagar as despesas e os gastos. E isso faz com que exista a necessidade de haver caixa. A empresa ela precisa ter um caixa próprio no momento da sua abertura. Esse caixa funciona como uma gordurinha. É esse valor, é esse dinheiro que vai auxiliar a sustentar a empresa até o momento em que ela esteja efetivamente dando lucros. O excesso vai auxiliar também uma outra armadilha: excesso de capital em ativos fixos. Estou montando uma confecção, por exemplo. Não tem muito especificado ainda
o nível de demanda que a minha empresa vai ter nos primeiros meses, mas eu vou logo comprando 15 máquinas de costura. Será que era necessário deixar tanto capital imobilizado, investir em imobilizado, ou seja, estou investindo em maquinários? Será que eu realmente vou utilizar todas essas máquinas no momento inicial? Provavelmente não. Então, é muito comum as empresas, principalmente empresas que manufaturam, indústrias, aportarem um capital muito significativo nas suas máquinas, no seu chão de fábrica, mesmo que a demanda não comporte todo esse investimento. Acesso ao crédito, expansão não explicada. O que é uma expansão não explicada? É um determinado momento em que a demanda pelos produtos e serviços aumentam de uma maneira expressiva e que a empresa não estava planejada para isso. Então, o não planejamento dessa demanda excessiva pode ocasionar problemas graves e, inclusive, acarretar futuramente no fechamento da empresa. Ao contrário do que a gente pensa, o aumento da demanda, ele nem sempre é tão positivo, porque se a empresa não tiver estrutura física, né, infraestrutura como um todo, não tiver máquinas, não tiver funcionários e não tiver estoque para atender a esse aumento na demanda, ela provavelmente vai se endividar, entregar produtos com atraso, não atender de forma satisfatória os seus clientes, atrasar as notas com os fornecedores, por exemplo, e isso acaba sendo um grande problema. Falta de experiência, atitudes erradas, localização. Essas são algumas das armadilhas que o planejamento acaba assim auxiliando. Agora, então, que nós já falamos sobre a importância do plano de negócios e quais são as variáveis ou quais são as informações que constituem o plano de negócios, sejam os produtos, o tipo de empresa, o futuro dessa empresa, os planos, pontos positivos, pontos negativos. Também falamos da importância do planejamento para que esse plano de negócios possa efetivamente ser um fator que leve à criação de uma empresa. É importante nós pensarmos e nós sabermos para quem é esse plano de negócios. Afinal, existe toda uma documentação, um detalhamento enorme nesse plano de negócios e ele se destina a quem, afinal? Há um tempo atrás, se pensava que o plano de negócios ele tinha como foco trazer informações para o gestor, né, o seu administrador, ou para quem estava empreendendo, para quem estava idealizando a empresa. Hoje, nós já consideramos que o plano de negócios ele é importante não só para o gestor, não só para o empreendedor, mas para todos os envolvidos no negócio, ou seja, para todos os seus stakeholders. Então, a gente tem, por exemplo, que o plano de negócios ele é importante para mantenedores de incubadoras. Por que ele é importante nesse caso? Simplesmente porque se eu estou almejando ser uma empresa incubada, na verdade a incubadora de uma empresa, como o próprio nome já diz, é como se existissem várias ideias de empresas e essas incubadoras, então, elas apresentam todo um suporte, tanto contábil quanto de gestão, financeiro, de marketing, de gestão de pessoas. Então, para que as empresas, para que essas incubadoras escolham determinados projetos, é fundamental que o gestor ou o empreendedor tenha esse plano para apresentar para as mantenedoras das incubadoras, para que então seja feita uma análise criteriosa para saber da viabilidade de ser ou não uma empresa incubada. Depois nós temos os fornecedores. Se nós pensarmos que os fornecedores de alguma forma outorgam capital entregando produtos para serem vendidos, insumos para serem manufaturados, é extremamente necessário que o fornecedor conheça a nossa empresa e, mais do que isso, saiba do potencial de geração de renda e de crescimento dessa empresa. Os clientes. O nosso foco não é vender para os nossos clientes, satisfazer os nossos clientes, então esse plano de negócio serve igualmente para esses clientes. Parceiros. A empresa pode
efetuar uma parceria ou uma ação conjunta com empresas de setores semelhantes, empresas de porte parecido, empresas que de alguma forma acabam se complementando. Então é importante que eu tenha especificado no papel, nesse plano, qual é a minha empresa, para que o estabelecimento entre essas parcerias acabem ocorrendo de uma forma mais transparente. Os sócios. A empresa pode muito bem procurar novos sócios, aumentar a injeção de capital na empresa para expandir e com isso eu vou precisar abrir para 2 novos sócios. De que forma que esses novos sócios vão conhecer a minha empresa se eu não tiver um plano de negócios? Fica difícil, né? Investidores. Da mesma forma que os sócios, os investidores eles vão aportar capital, ou seja, vão emprestar dinheiro para a empresa. Será que vocês investiriam o dinheiro de vocês em uma empresa que vocês não conhecem? Que vocês não sabem a que se propõe a empresa? Que vocês não sabem do potencial de crescimento e de geração de lucros dessa empresa? Então, os investidores eles acabam tendo no plano de negócios uma fonte de informação para saber se esse investimento ele vai ou não, ou qual é a probabilidade da rentabilidade desse investimento. Ainda falando em investimento e rentabilidade, os bancos. É muito comum que bancos exijam algumas informações sobre a empresa. O BNDES, por exemplo, muitas vezes exige esse tipo de informações. Então, com o plano de negócios, eu evidencio informações que de alguma maneira vão mostrar que eu tenho mais ou menos risco de ser inadimplente. Eu, na verdade, não, né? A minha empresa. Então, se eu preciso de um determinado capital para expansão ou para abertura de um determinado negócio e eu preciso ir até o banco para angariar recursos para isso, eu preciso mostrar, olha aqui, banco, eu tenho um plano de negócios em que eu te apresento uma empresa estruturada com uma probabilidade grande de ganhos futuros. Então, o banco ele vai entender que mediante essas informações, o risco da empresa não dar certo é um pouco menor. E a própria empresa como um todo, porque ali a gente vai ter diversas informações que são necessárias para que a gestão dessa organização